Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez, mais um dia, mais uma chance para nós buscarmos a presença de Deus por meio da lição da Escola Sabatina, estudando a Palavra de Deus, compreendendo o que Ele quer que nós compreendamos para esse dia. Seja bem-vindo ao nosso estudo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e, afinal, de deixar o seu gostei. E obrigado porque você compartilha, porque eu sei que você compartilha com seus amigos. Assim, o Evangelho de Deus chega mais longe. Hoje é segunda-feira, dia 24, e vamos lá. A lei é santa, justa e boa. Bom, eu quero dizer para você que Jesus ele não morreu para nos dar uma licença a fim de continuar na prática do pecado. O pecado gera a morte. O que diz Romanos 6,23? O salário do pecado é a morte. Só que essa morte é não a morte como nós a vemos todos os dias. Essa morte é a morte eterna. A morte eterna. E Jesus nos amou tanto que por conta da maldição que pairava sobre nós, ele toma essa maldição sobre si e paga o preço. Justamente porque a lei de Deus não poderia ser anulada. Bom, se a lei de Deus pode ser anulada, então não precisa mais de condenação. Não precisa mais de alguém pagar a dívida, porque a lei de Deus pode ser anulada. Uma vez anulada a lei, não há mais transgressão, porque não existe mais lei. Inclusive, até no nosso ordenamento jurídico, diz que não há crime sem uma lei que antes o define. Paulo vai dizer isso de outra maneira. Quer ver? Ele vai dizer assim, que diremos, pois? Estou lendo Romanos capítulo 7, versículo 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Bom, aqui ele se refere claramente aos 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos, o 9 diz, não cobiçarás. Mas veja o que ele continua dizendo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, não tem lei, não tem pecado, não tem nada que define que aquilo que eu estou fazendo é errado. Então, o que eu estou fazendo não é errado. Mas, ele diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, claro. Porque quando antes ele cometia um pecado que era contrário à lei, e ele não tinha conhecimento da lei, ele estava lá tranquilo, em paz, sem dor de consciência. Aí veio a lei e mostrou para ele que ele realmente estava cometendo pecado agressivo contra Deus, porque o mandamento lhe revelou isso. Aí ele diz, aí o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que fora para a vida, ou seja, a destinação do mandamento era para a vida, o mandamento que fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou em morte. Claro, porque agora eu estou condenado. A lei diz para não fazer determinadas coisas, é exatamente isso que eu estava fazendo. E a lei, transgredir a lei é exatamente pecado, e o salário do pecado é a morte, então estou morto. Verso 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Quem me enganou foi o pecado, não foi o mandamento. Olha, vou ler de novo. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou. O pecado me enganou e me matou. Por conseguinte, olha o verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha, santo, justo e bom. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Olha o que o capítulo 6 nos diz. Verso 1. O que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então a lei de Deus, ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom, está em pleno vigor, porque nos aponta exatamente aquilo que cometemos de errado. É como um espelho, quando você olha para ele, ele vai apontar as suas imperfeições. Do contrário, você não as viria. Então, vendo as suas imperfeições, você não pega o espelho para limpar, ou para resolver, ou para tentar minorar as imperfeições. O espelho somente tem a função de lhe mostrar. Claro
que quando você vê as imperfeições, as manchas, você vai até a pia com sabão e água e se lava, aí resolve o problema. Mas quem foi que te apontou o problema? Foi o espelho. Da mesma forma, a lei de Deus, né? Aí o apóstolo Paulo diz, haveremos de pecar. O que é pecado? Lá em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Então, havemos de pecar para que a graça de Deus seja abundante? De maneira nenhuma. Como é que nós voltaremos ao pecado que se para ele nós morremos? Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele foi batizado na morte de Cristo, no sentido de que ele também morreu para o pecado, e agora que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, o desonesto passa a ser honesto, o adulto passa a ser fiel. Entendeu o que eu estou dizendo? Então é isso. E a lei de Deus, ela nos revela de maneira muito abundante, como o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 7. Quando sobreveio o mandamento, o meu pecado reviveu e eu morri. Então, quando a lei de Deus aponta que somos pecadores, merecedores da punição, ela cria em nós um desejo intenso de salvação. Ou seja, corra para Cristo, a lei está dizendo, corra para Cristo, ele tem a solução para os seus problemas. O próprio Jesus disse que não veio abolir essa lei, porque essa lei é santa, justa e boa. Por que Deus vai acabar com algo que é santo, justo e bom? De maneira nenhuma. Ele diz assim, até que os céus e a terra passem, não se omitirá da lei, nem o i e nem o j, ou nem a menor letra ou o menor traço. Ou seja, é mais fácil os céus e a terra que você conhece, que eu conheço, tudo isso aqui acabar do que o menor traço, a menor letra se omitir da lei de Deus. Ou seja, não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para quebrar a lei e nos dar uma licença para pecar. Isso aí não é graça. Isso aí é qualquer coisa menos graça, né? Libertinagem. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O que é interessante é que essa lei era tão sagrada, mas tão sagrada que Deus não permitiu que Moisés a escrevesse, né? Moisés foi chamado por Deus lá no cume da montanha e Deus foi lá com o seu próprio dedo e cravou em tábuas de pedra a sua própria lei e pediu para que Moisés colocasse essa lei dentro da arca, sobre a qual tinha um propiciatório, onde o Shekinah, a presença de Deus, se manifestava. Ou seja, se você for lá no lugar santíssimo, no santuário, tem um trono de Deus, onde Deus se assenta. Aqui é a arca da aliança, dentro dos 10 mandamentos, e Deus, a luz, aquela luz que era o Shekinah, aparecia entre os 2 querubins, certo? Os dois querubins, como se Deus estivesse sentado no seu trono. E a base do trono, a lei de Deus. Como é que Jesus ia abolir um negócio desse? As pessoas compreendem mal essa questão. Que bom que você está aí comigo, estudando mais uma vez, reforçando a sua fé de que a lei de Deus está em vigor e precisamos obedecê-la, não pela força humana que é em nós, mas pela graça de Cristo em nossa vida. Se nós assim fizermos, lembrando que os 4 primeiros mandamentos é meu relacionamento com Deus, minha aliança com Deus. Fortalecerei meu relacionamento com Ele ao guardar os 4 primeiros mandamentos. E os 6 últimos mandamentos, completando os 10, é o meu relacionamento com o próximo. Aí a lei de Deus resume-se em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E desses 2 mandamentos, segundo Jesus, depende toda a lei e os profetas. Sem amor, isso não é possível. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje, amigo e amiga. Ame a Deus, guardando sua lei, que é uma proteção para cada um de nós, para a nossa família. Ela é santa, justa e boa. Ore comigo. Pai querido, obrigado por tua palavra que não nos deixa margem de dúvidas ao entender esse assunto tão importante para a nossa vida prática. Ao nos relacionarmos contigo e com o próximo. A sua lei nos protege nesses relacionamentos. Dê-nos sabedoria, força, moral e espiritual para cumprir a tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.